Ei, amigos, paz para nós. Aqui estamos para mais um pequeno comentário e hoje nos veio a reflexão, esse cuidado que devemos ter com o julgamento precipitado diante das aparências, não só das pessoas, mas as aparências das situações. O Evangelho narra para nós com fartura de detalhes o comportamento do filho pródigo, do chamado filho pródigo. Nós vamos ver isso em Lucas, no capítulo 15. Mas a gente se entusiasma tanto com a postura do filho pródigo, que quis sair, falou com o pai procurou dotá-lo dos recursos que ele precisava, e aquela história que todos conhecem. Ele vai, quando o dinheiro acaba, ele começa a ter necessidades, ele passa a trabalhar limpando nas fazendas, limpando chiqueiros. Aí ele pensa, mas na casa do meu pai eu tinha vida muito melhor. Os empregados do meu pai são muito melhor tratados do que eu aqui. E ele, então, tem a coragem de voltar. E ele volta e é muito bem recebido pelo pai. Então, essa passagem quase todos conhecem, porque ela é rica de detalhes, de exemplos, não é? Ela tem uma beleza profunda na simplicidade dela. Aí, por causa disso, a gente não para pensar no irmão dele. A gente sempre deduz, porque o irmão dele ficou com o pai cuidando da fazenda, foi dedicado e tal. Então, vamos ver o que o Espírito Emmanuel nos fala sobre o irmão do filho pródigo. Está no livro Pão Nosso, no capítulo 157. A passagem evangélica que define a nossa conversa de hoje é a seguinte: mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 29. Isso foi dito pelo irmão do filho pródigo. Ele reclamou. Afinal de contas, eu não saí de perto de você, eu estive aqui o tempo todo te ajudando e você nunca me deu um cabrito. Aí fica a pergunta: será que ele pediu? Será que ele demonstrou vontade ou necessidade? São perguntas que vêm. E ele diz: para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Será que ele não tinha naturalidade de pedir isso ao pai? Então, vamos ver o que o Espírito Emmanuel comenta. Emmanuel diz assim: a parábola não apresenta somente o filho pródigo. Mais aguçada atenção, se tivermos, vamos nela encontrar o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento. O filho pródigo esbanjou. O outro na avareza.
o irmão do filho pródigo foi avaro. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Prossegue Emmanuel. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, ele se revolta e sofre, por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa felicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Olha que interessante. O Espírito Emmanuel nos mostra que os dois estavam com compromissos seríssimos. Eles não tinham um comportamento mediano, harmônico, equilibrado. Um esbanjou demais, o outro segurou demais. Entretanto, a gente vai analisando e percebe que a oportunidade de aprendizado é grande para os dois. No caso do primeiro, ele teve a humildade, quando apertou demais a necessidade, ele raciocinou, mas os empregados do meu pai são muito melhor tratados do que eu. Então, pode ser até que ele chegou a essa conclusão também um pouquinho por egoísmo. Mas ele teve a coragem de voltar sobre seus próprios passos e chegar até o pai. Então, há um movimento dele de se reconciliar com o pai, de querer que o pai pelo menos o alimentasse. E o pai teve o cuidado de recebê-lo com festas e atender às suas necessidades com fartura. O segundo é muito interessante. Ele reclama que o pai nunca deu nada. Ele reclama que a vida toda ele ficou ali ajudando. Ele reclama de todas as formas possíveis. E ele acha mesmo, na maneira de suas palavras, que o pai deveria abandonar o filho primeiro
e só cuidar dele, que estava sendo leal, dedicado, carinhoso com o trabalho que tinha que ser feito. Então, que ele merecia o aplauso e o reconhecimento. Vejam que, nesse momento, ele age condicionado ao pagamento. A um pagamento que ele não pede, ao pagamento que ele entende que merece e que o pai tinha obrigação de ver, de entender e de oferecer a ele a recompensa por ele ter ficado. Os 2 filhos cobram retorno do pai. Os 2 filhos agem de tal forma que parece ser aquela situação de que a família está composta por interesse e não por situações de amor, de sentimento sincero, de gratidão, de reconhecimento. Então, fácil seria para o pai, identificando essas dificuldades, trabalhar de forma efetiva com os 2, amando-os cada vez mais e fazendo com que eles pudessem ter em si toda a oportunidade de aprendizado, de crescimento, de expansão do amor. Importante que nós possamos entender que cabe aos pais educar seus filhos, oferecendo a eles o trabalho interno para cultivar as virtudes em si. E uma das virtudes que me parece, nos 2 casos, muito esquecida, é a virtude da gratidão. Ser grato a Deus, a Jesus, aos espíritos e à família carnal. Ser grato pela oportunidade que nos é oferecida de aprendizado, de trabalho, de crescimento. Ser grato por termos a oportunidade de aprender sempre, cada vez mais. E é muito, muito bonito quando a gente vai analisando que os 2 precisam trabalhar a gratidão de uma maneira mais natural, sem que ela seja artificial. E não nós, como filhos, sermos leais aos nossos pais sem esperar recompensa pelo nosso bom comportamento, ou sem esperar castigo para o nosso irmão pela postura de não convivência com os princípios da família. Então, este é um momento bonito para o pai trabalhar com amor essas pequenas virtudes que se tornam grandes diante da beleza da vida, diante do desdobramento das nossas relações. Então, ficamos por aqui hoje, sugerindo que você reflita nos 2 filhos daquele homem, dono de uma vinha, de uma fazenda, de um sítio, que tinha tanto poder material nas mãos e não conseguia articular com os filhos um poder natural, um poder harmônico que partisse, inclusive, do exemplo da mãe, do pai,
A parábola não fala em mãe. Mas um exemplo que permitisse a esses dois filhos a coragem de levantar a cabeça e seguir em frente, envolvidos no plano de Deus. Esta é a nossa pequenina mensagem. Que possamos nela refletir até chegar à próxima quarta, onde traremos de alguma forma mais um pequenino trecho do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Um grande abraço. Deus nos abençoe. Jesus ilumine a nossa proposta de aprender sempre.